A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre os possíveis 10 reinos, que são revelados nos 10 chifres da besta de 7 cabeças e 10 chifres, Antes de explicar para os irmãos sobre quem são esses supostos 10 reinos, eu vou ter que falar, sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Tem que dar uma explicação. Eu já falei nesse assunto em outros vídeos, Recomendo que os irmãos assistam no meu canal o vídeo onde fala sobre o assunto interpretando a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Então, irmãos, eu quero estar mostrando para os irmãos nesse vídeo os reinos que eu acho, que vai fazer parte, ou seja, que estão revelados nesses 10 chifres da besta, Então aqui, irmãos, eu vou fazer uma leitura antes de iniciar o assunto, em Apocalipse 13, verso 1 e 2. Mas antes eu quero adiantar para os irmãos, quais reinos eu acho que estão revelados nos 10 chifres da besta. Então, irmãos, está aqui um resumo. Os reinos que eu acho, irmãos, que estão revelados ali nos chifres da besta. Eu usarei o Apocalipse e o livro dos profetas para mostrar para os irmãos por que eu entendo que esses reinos fazem parte dos 10 chifres da besta. Primeiro, Turquia. Segundo, Síria. Terceiro, Iraque. Quarto, Irã. Quinto, Líbano. Sexto, Jordânia. Sétimo, Arábia. Oitavo, Egito. Nono, Líbia. E 10º, o Sudão. Agora nós vamos voltar em Apocalipse. Aqui, irmãos, agora vamos ler Apocalipse capítulo 13, verso 1 e 2. E fiquei em pé sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Então, irmão, essa besta que está se levantando do mar, ela tem 7 cabeças. 7 cabeças conta a história de reinos, E esses 10 chifres, irmãos, conta a história de 10 reis que estarão reinando no tempo do fim, junto com o anticristo, E nós vemos, irmãos, se eu não me engano, em Apocalipse 17, e ela explica melhor sobre essa cabeça. Essa cabeça, irmão, essas 7 cabeças são 7 reinos. Lá explica que 5 reinos caíram, um reino existia e outro reino ainda viria. Agora eu quero catar uma imagem ilustrativa para explicar para os irmãos a respeito dessa besta. Aqui, irmãos, eu tenho essa ilustração, a da besta, esse desenho, como se fosse a besta de 7 cabeças. Então, como eu disse para os irmãos, lá no capítulo 17 de Apocalipse, revelam que essas cabeças são reinos, E revela que 5 reinos tinham caído. Nós temos que contar, irmãos, os reinos que dominou sobre o povo de Deus. O primeiro, que é a primeira cabeça, é o Egito. Segundo, a Síria. Terceiro, Babilônia. Quarto, o Império Medo-Pérsia. E quinto, o Império Grego. Então, nós vemos que esses 5 reinos, caíram no passado, E fala que um reino existia. Qual reino que existia na época que João estava tendo a revelação do Apocalipse? O reino de Roma. Então, nós vimos aqui, irmãos, que essas 6 cabeças estão revelando esses reinos, Os 5 caíram e um que existia na época de João. E esse um que existia na época de João era o Império Romano. E nós vemos que tem 7 cabeças besta. Então, quando nós olhamos lá em 17 de Apocalipse, fala que um reino ainda não chegou. Qual reino que não tinha chegado ainda? Era o 10º, que viria no futuro. E lá, irmãos, revela que essa 7ª cabeça eram, provavelmente, os 10 chifres estão na 7ª cabeça, E lá revela, irmãos, que esses 10 chifres, são 10 reinos, que entregarão o seu poder e autoridade ao anticristo. Ou seja, o anticristo,
ele reinará, irmãos, sobre o quê? Sobre 10 reinos, né? Ele fará uma aliança de 10 reinos. Então, imagino que até aqui os irmãos estão entendendo. E como eu disse, né? Eu coloquei ali o resumo de quais os reinos que eu imagino, né? Que vai estar simbolizando esses 10 chifres. Nós vamos dar uma passadinha de novo, né? Então, irmãos, essa 7ª cabeça revela o reino do anticristo. O anticristo, ele reinará sobre uma aliança de 10 reinos. E tá aqui, irmãos, né, o resumo, né? O primeiro e o segundo é a Turquia e a Síria, que é um antigo domínio, né, do Império Seleuco, que correspondia ao Império Grego. O terceiro é o Iraque, a antiga Babilônia. O quarto, o Irã, antigo Império Medo-Persa, né? Líbano, Jordânia, Arábia, Egito, Líbia e Sudão. São os restantes, né? Então, irmãos, eu quero mostrar agora, dentro das Escrituras, por que eu acho que fala desses 10 reinos. Por que eu acho que esses 10 reinos estão revelados ali nos 10 chifres, né? Irmãos, eu entendo assim, se amanhã ou depois eu ver que eu errei em alguma parte, não tem problema, eu faço um vídeo corrigindo. Esse vídeo, irmãos, é para mostrar que eu acho que faz todo sentido, certo? Agora, irmãos, voltando aqui no livro de Apocalipse, né? Nós vemos o verso 1, onde fala da besta de 7 cabeças e 10 chifres, né? Que eu já expliquei, os irmãos já entenderam, né? Agora, irmãos, vamos falar no verso 2, que vai revelar 4 reinos. Ó. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então, irmãos, Deus aqui, né, está revelando que a besta é semelhante a esses 3 animais. Irmãos, se nós formos lá no livro de Daniel, nós vamos ver que o leão lá estava revelando o quê? O Império Babilônico, que é o atual Iraque. O urso, irmãos, revela o quê? Lá no livro de Daniel, o antigo Império Medo-Persa. E o leopardo, irmãos, revela o quê? O Império Grego. Mais especificamente, a parte do norte que a Grécia reinou, né, que o Império Grego reinou no Oriente Médio. Então, irmãos, esses estão revivendo, essas nações, né, esses povos estarão revivendo, vamos dizer assim, no fim dos tempos. Então, irmãos, nós vemos aqui no leão revelando o que? A Babilônia, que é o atual Iraque. No urso está revelando o antigo Império Medo-Persa, que é o atual Irã. E no leopardo, como eu disse, irmãos, mais especificamente revela o quê? O reino do norte. Porque quando Alexandre o Grande, que era do Império Grego, morreu, o reino dele, irmãos, foi dividido entre 4 generais. E o general Seleuco, ele dominou o quê? O norte do do Oriente Médio. E, irmãos, eu não vou entrar muito detalhe para o vídeo não ficar grande, mas a Bíblia nos revela que o anticristo ele virá do norte, né? Ali do norte, onde Antíoco Epifânio, né, reinou também na época do Império Grego, onde era parte do Império Seleuco. Então, na onde foi que o Império Seleuco dominou ali dentro do Oriente Médio, né? No norte, o que corresponde à Síria e a Ásia Menor. A Ásia Menor, na época, irmãos, é a atual Turquia. Então, irmãos, o leopardo aqui, como eu disse, né, que fala mais especificamente, né, revela mais especificamente o que? O norte do Oriente Médio, aonde o Império Grego reinou. E é do norte do Oriente Médio que virá o anticristo. Em outros vídeos eu estarei explicando melhor. Então o leopardo, irmãos, revela o que? Síria e Turquia, que foi um domínio do general Seleuco, que foi uma das divisões do Império Grego. Então está revelando aqui no leopardo o que? Síria e Turquia, no urso
o antigo Império Medo-Persa e no leão a Babilônia. Então vamos lá para o resumo. Então, irmãos nota aqui no resumo, ó, o primeiro e o segundo, Turquia e Síria. Ó, eu coloquei aqui entre parênteses, domínio Seleuco, que foi uma das divisões do Império Grego, que ficou ao norte, né? Que ficou ao norte do Oriente Médio, né? Da onde a Bíblia revela que também virá o anticristo. Aqui, ó, Iraque, que é representado, né, no leão, que é revelado como a Babilônia. E o Irã é revelado no urso, que é o antigo Império Medo-Persa. Então, para ter essa compreensão, né, esses animais é revelado onde, irmãos? Lá no livro de Daniel. Agora, irmãos, nós vamos dar uma passada, né, lá em Salmos 83, para revelar mais reinos. Aqui, irmãos, para nós entender, ó, agora nós vamos ler em Salmo 83 para entender mais reinos, né? Aqui também, irmãos, dá a entender o que é a batalha do Armagedon. Então nós vamos ler Salmo 83, verso 1 em diante. Ó Deus, não guarde silêncio, não te cales, nem fique impassível, ó Deus, pois eis que os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça, astutamente forma conselho contra o teu povo e conspira contra os teus protegidos. Dizem eles, vinde e apaguemo-los para que não sejam nação, nem seja mais lembrado o nome de Israel, pois a uma se conluíam e aliam-se contra ti. Então nós vemos aqui, irmãos, nações, né, se aliando, né, fazendo aliança contra quem? Contra Israel, para apagar Israel do mapa, né? Isso aqui, irmãos, né, resumindo, está falando da batalha do Armagedon. Então, no verso 6 em diante, vai estar falando, irmãos, do que? De povos que estarão se aliando também, né, contra Israel. Nós vemos, irmãos, que o reino do anticristo é um reino com uma aliança de 10 reinos, né? Então, do verso 6 em diante, vai ajudar nós a entendermos melhor, né? Ó, verso 6, as tendas de Edom, isso daqui, irmãos, são os povos, né, que vão estar se aliando ao anticristo. Ó, as tendas de Edom, os ismaelitas, Moabes e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, e a Filístia com os habitantes de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles. Eles são braço forte dos filhos de Ló. Então aqui, irmãos, nós vemos essas nações que também estarão se aliando contra Israel na batalha do Armagedon. Agora eu vou mostrar num resumo o que são esses povos nos dias de hoje. Aqui, irmãos, agora nós vamos mostrar, né, as nações ali do Salmo 83, ó. Eu quero destacar primeiro aqui, ó, tendas de Edom. Tendas de Edom, irmãos, são povos palestinos e parte do sudoeste da Jordânia, ó. O terceiro aqui, Moabe, povo palestino e povo da Jordânia. Amon faz referência ao que? A palestinos e povos da Jordânia. Então aqui, irmãos, está revelado o que? Um dos reinos, Jordânia, certo? Ó, ismaelitas, descendentes de Ismael. Ismael foi aquele filho de Abraão, e dele, irmãos, descendeu o que? O povo árabe. Então, irmãos, lembrando, né, que do povo árabe veio Maomé e de Maomé o islamismo. Então, irmãos, aqui está revelando o que? A Arábia Saudita, né? E agora, vamos olhar os outros, né? Tendas de Edom, Ismaelita, ó, Gebal. Gebal fala a respeito do que? Do norte do Líbano. Tiro faz referência ao que? Ao sul do Líbano, certo? Então, irmãos, está revelando aqui mais um reino, o Líbano. E agora, peraí, Amaleque, árabes na península do Sinai, está falando de povos árabes, né? Ó, Filístia, faixa de Gaza, controlada por palestinos, né? A Filístia, irmãos, né, que é a atual faixa de Gaza, acho que não é considerado uma nação, é controlado por povos palestinos, né? Se eu não me engano, tem até um grupo terrorista que controla lá, que é o Hamas, né?
esse povo estarão entrando sim contra Israel no fim dos tempos, né? Mas eu acho que não que esse povo hoje não é uma nação. Antigamente, irmãos, pertencia à faixa de Gaza ao Egito. Hoje é controlado por palestinos, né? E tem aquele grupo terrorista lá também. E aqui, irmãos, ó, a Síria e norte do Iraque. Então, irmãos, está falando de mais dois reinos aqui, né? A Síria, que nós já citamos, né? E o Iraque, que é a atual Babilônia. Perdão, irmãos, o Iraque, que é a antiga Babilônia. Ó, agarenos, egípcios, descendente de Agar. Então, está falando do quê? De egípcios. Então, irmãos, aqui, ó, embaixo, eu coloquei aqui no finalzinho, ó, os reinos, né, praticamente revelado aqui em Salmo 83. Jordânia, Arábia, Líbano e Egito. Então, agora nós vamos dar uma olhada lá naquele resuminho. Aqui, irmãos, ó, o número 5, Líbano. Número 6, Jordânia. Número 7, Arábia. E o número 8, Egito. Então, irmãos, no Salmo 83 está revelando a aliança desses povos. Então, irmãos, nós já temos aqui, né, citado Turquia, Síria, Iraque, Irã, Líbano, Jordânia, Arábia e Egito. Agora, irmãos, Líbia e Sudão, eu quero mostrar para os irmãos, está lá revelado em 38 de Ezequiel. Aqui, irmãos, nós vamos olhar aqui no livro de Ezequiel agora, que aqui também revela a batalha do Armagedon e revela reinos. Então, vamos fazer a leitura, né? Acho que até o verso 6. Ó, filho do homem, dirige o teu rosto para Gog. Gog, irmãos, é o anticristo. Quando fala de Gog, está fazendo referência ao anticristo, que subirá contra Israel no tempo do fim. Filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Te farei voltar, porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalo e cavaleiros, todos vestidos de armadura completa, uma grande companhia, com pavês, com escudo, manejando todos a espada. Aqui, irmãos, fala da batalha do Armagedon. Ó, Pérsia, Cush e Put com eles, com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, no extremo norte, e todas as suas tropas, sim, muitos povos contigo. Então, irmãos, aqui nós vemos, né, que Deus usa o nome dos antepassados de Noé, da descendência de Noé, para revelar essas nações. Agora nós vamos olhar um resumo aonde estão essas nações. Então, irmãos, está aqui, ó, as nações de Gog e Magog. Nós vimos lá, irmãos, Magog, Meseque, Tubal, Gomer e Togarma. Esses 5 nomes, irmãos, faz referência ao quê? Antepassados, né, da descendência de Noé, que habitou na onde é a Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Então está aqui, atual Turquia. Tem, irmãos, interpretações que interpretam como sendo a Rússia, mas fazendo uma soma dos profetas, fica difícil compreender a Rússia. Então, eu, no meu modo de entender, eu entendo como a atual Turquia. Então, nós vimos lá naqueles 10 reinos, né, a atual Turquia, tá? Confirmando aqui também. A Pérsia, irmão, que é citado ali no texto de Ezequiel, é o atual Irã, né? Put, atual Líbia, e Cush, ou Etiópia, é o atual Sudão. Por que eu coloquei Etiópia entre parênteses? Porque em outras traduções está Etiópia. Então, irmãos, esses nomes aqui, citados em Ezequiel, com exceção da Pérsia, era nome dos descendentes da descendência de Noé, que ocupou aqueles lugares. Então, Magog, Meseque, Tubal, Gomer, Togarma, esses povos, no meu modo de entender, habitou onde é a atual Turquia. A Pérsia, né, fala do Irã, que é o antigo Império Medo-Persa. Put é a atual Líbia. E Cush faz referência ao Sudão. Lembrando aqui que Cush
né? Melhor dizendo, Sudão e Líbia é vizinho do Egito, fica ao sul de Israel. Então, irmãos, vamos concluir, né? Lá naquele resumo dos 10 reinos. Então, o que faltava concluir, irmãos, era Líbia e Sudão. E nós vemos esses 2 reinos na onde? Ali em Ezequiel, né? Na batalha de Gog e Magog. Nós vimos Líbia e Sudão, nós vimos a Turquia também, né? Que está fazendo referência ao primeiro reino, né? E nós vimos o Irã, né? Que é o antigo Império Medo-Persa, o 4º reino. Então, irmãos, fazendo uma soma desses textos que revelam a Batalha do Armagedon, nós temos aqui Turquia, Síria, Iraque, Irã, Líbano, Jordânia, Arábia, Egito, Líbia e Sudão. Então, irmãos, eu imagino que esses 10 reinos, né, são os 10 reinos que estão revelados nos 10 chifres da besta. Então, o que nós falamos, irmão? Que a 7ª cabeça é composta por 10 chifres. Esses 10 chifres são 10 reinos sobre os quais, né, o anticristo vai estar reinando. Então, irmãos, eu entendo que esses reinos são os reinos que revelam os 10 chifres da besta, certo? Caso, irmãos, eu ver que eu cometi algum equívoco, mais para frente eu faço outro vídeo corrigindo, mas examinando os profetas, eu acho, irmãos, que esses são os 10 reinos, né? Que estão ali na 7ª cabeça da besta. E, irmãos, só um acréscimo. Lendo lá no livro de Daniel, nós vemos o que, irmãos? O 4º animal, que era um 4º animal que tinha 10 chifres, e sobre esse chifre se levantou um chifre que reinou sobre eles. É o mesmo assunto, irmãos, e a mesma revelação da 7ª cabeça. Aquele 4º animal está fazendo referência também ao que? Ao anticristo reinando sobre 10 reis. Sobre 10 reis. Então, irmãos, nós vemos isso. E nós vemos, irmãos, que lá em Daniel revela o que? No 4º animal, que aquele chifre que se levanta entre eles, ele abate 3 chifres, quer dizer, ele tem que dominar sobre o quê? Sobre esses três reinos, né? Melhor dizendo. Então, nós vemos 3, irmãos, reinos sendo derrotados, né? Desses 10. E nós vamos dar uma olhada, irmãos, no livro de Daniel, porque é uma compreensão que eu tenho. Eu imagino que o livro de Daniel revela também quais são esses 3 reinos que será abatido, né, pelo anticristo no meio desses 10. Primeiro, irmãos, nós vamos ler Daniel capítulo 7, verso 8. Ó. Eu considerava os chifres. Esses chifres que Daniel estava considerando, irmãos, é os 10 chifres do 4º animal. Eu não vou fazer toda a leitura, que é para não gastar muito tempo. Eu considerava os chifres, quer dizer, os 10, né? E eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, quer dizer, aqueles 10 chifres do 4º animal da visão dele, ele via 10 chifres, né, naquele 4º animal e subia um, que é o anticristo. Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que esse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então, irmãos, como eu disse, esse 4º animal, ele revela a mesma coisa da 7ª cabeça da besta, que tem 10 chifres, certo? Então, irmãos, nós vemos que quando esse chifre pequeno, que é o anticristo, se levanta entre esses 10, ele tem que 3 é arrancado, quer dizer, ele tem que abater a 3 chifres, quer dizer, que são 3 reinos, né? E eu vou mostrar para os irmãos quais são esses reinos que eu acredito que sejam, certo? Aqui, irmãos, nós vamos ler, os irmãos podem fazer toda a leitura em casa se quiser, mas eu vou ler 2 versos, que é para o vídeo não ficar grande. Verso 42, fala do anticristo. Estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Verso 43, apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão,
Então, irmãos, os irmãos notam aqui 3 reinos: Egito, Líbia e Etíopes. Esses etíopes, irmãos, não é falado do que hoje, na onde habitou esses etíopes, hoje é o atual Sudão, ou seja, os 3 reinos, irmãos, os 3 reinos ao norte de Israel, ao sul de Israel. A Líbia fica atrás do Egito e o Sudão fica para baixo do Egito. Então, irmãos, aqueles 3 chifres que vão ser abatidos, né, que fala de reinos, eu imagino que seja o Egito, a Líbia e o Sudão, né? Aqui está etíopes, né? Mas onde habitavam esses etíopes hoje é o atual Sudão. Então, irmãos, eu vou voltar lá para aquele resumo. Então, irmãos, está aqui, né, o resumo dos 10 reinos que eu acho que esteja revelado, né, nos 10 chifres da besta. Caso, irmãos, eu com o tempo ver que eu errei em algum, não tem problema, eu corrijo o meu vídeo, né, faço outro corrigindo, mas, irmãos, eu acho que sejam estes reinos, né, e nós vemos em Daniel, irmãos, que ele abate o Egito e a Líbia e o Sudão, né, segue ele. Então, irmãos, eu entendo que esses 3 chifres, né, revelados em Daniel, ou seja, esses 3 reinos que vão ser abatidos, está fazendo referência ao Egito, Líbia e Sudão. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido, né? E nós, irmãos, examinando a Bíblia, né, lá no livro de Daniel, nós vemos, irmãos, que no tempo do fim, esses reinos, né, farão aliança entre si, né? Só que como está revelado lá na estátua de Daniel, serão como o barro e o ferro, porque em parte será forte, em parte será fraco, né? E como o barro e o ferro não conseguem dar uma liga, então eles não conseguirão, irmãos, esses reinos dar uma liga perfeita. E nós vemos, irmãos, o quê? Que no livro de Daniel revela o quê? Que haverá uma guerra, né, entre o reino do norte no Oriente Médio e o reino do sul. Irmãos, o Egito, a Líbia e o Sudão faz parte do sul de Israel. Faz parte do sul de Israel. Então, irmãos, nós vemos aqui, né, está revelado também essa aliança, né, essa desavença entre o reino do sul e o reino do norte, né, porque tentarão fazer aliança esses povos, né, mas não darão uma certa liga. E agora, irmãos, eu quero mostrar dentro do mapa, né, esses reinos. Aqui, irmãos, ó, vou mostrar dentro do mapa os reinos que foi falado, né, que eu entendo que sejam os 10 reinos, né, dos 10 chifres da 7ª cabeça, ó. Tá aqui, ó, irmãos. Turquia, Síria, Iraque, que é a atual, que é a antiga Babilônia, Irã, que é o antigo Império Medo-Persa, ó. Aqui, irmãos, acima de Israel, em azul, o Líbano. Aqui, irmãos, ó, a Jordânia, em laranja, ó. A Arábia, né, que povos árabes, descendentes de Ismael, e Egito. Então, irmãos, está faltando a Líbia e o Sudão. A Líbia fica atrás do Egito e o Sudão para baixo. Eu vou procurar ver se eu acho outro mapa para mostrar para os irmãos. E outra coisa, irmãos, como nós vimos nos vídeos anteriores, né, as nações que subirão contra Israel na Batalha do Armagedon, quem assistiu o vídeo 14 e 15 entende que são nações vizinhas de Israel, ó, estão todas vizinhas de Israel. Agora eu vou procurar um mapa aqui onde tem também a Líbia e o Sudão, que não estão nesse mapa. Aqui, irmãos, eu consegui um mapa aqui, ó. Ele não dá mais um, mas o irmão localiza onde está o Egito, ó. Atrás do Egito é a Líbia e para baixo do Egito é o Sudão. Então, irmãos, eu imagino que os irmãos tenham entendido o vídeo, ó. O irmão conseguiu localizar? Localiza o Egito. Atrás do Egito está a Líbia e abaixo do Egito está o Sudão. Então vamos voltar para aquele outro mapinha, né? Então os irmãos já conseguiu localizar aí o Egito e a Líbia. E aqui de volta, irmãos, aquele outro mapa, ó. Então nós vemos, irmão, sendo revelado todas essas nações do Oriente Médio e todas as nações, irmãos, que hoje
professam a fé islâmica. Então, irmãos, eu vou encerrando o vídeo aqui. Como eu disse, irmãos, imagino que esses reinos são os reinos que estão revelados ali nos 10 chifres da besta. Caso amanhã ou depois eu examinar e ver que eu errei um ou outro, eu faço um vídeo corrigindo, sem problema nenhum. Mas, irmãos, é o que no momento eu consigo compreender. E como eu disse para os irmãos, o Antigo Testamento, os profetas revelam que são nações vizinhas de Israel que estarão subindo contra Israel na batalha do Armagedon. E o anticristo provavelmente virá daqui, do Oriente Médio, de nações que hoje professam a fé islâmica. Eu espero, irmãos, que os irmãos tenham entendido, que o vídeo, o assunto aqui tenha trazido conhecimento, para os irmãos. Eu vou encerrando aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.